Gente, então eu estava falando para vocês um pouquinho da vida do Gregório de Matos, que é o principal autor de literatura barroca brasileira, e estava falando do quanto ele teve essa circulação entre várias camadas sociais e também entre Brasil e Europa. Por isso tanto as angústias que estavam se vivendo na Europa, ele pegava e trazia para o Brasil e tinha esse olhar do sentimento da Europa para o que estava acontecendo no Brasil, misturava tudo isso e tudo isso era expresso nas suas poesias. Bom, ele voltou de Portugal então em 1681, trabalhando para o arcebispo como tesoureiro. E aí ele foi despedido do cargo, casou-se com Maria dos Povos, nessa época escreveu muitos poemas líricos, depois a gente vai ver que tem vários tipos de poemas que ele escreve, um deles é o lírico. Que mais? Ele largou tudo para e foi viver com o povo, né, de banquete em banquete. Ele escreveu muitos poemas satíricos e sacros nesse período. Então foi um momento que ele abandonou tudo, ele tentou fazer direito e ser um advogado, alguma coisa com alguma pessoa importante, participou do clero, não funcionou. Então, em todo lugar que ele tentava se encaixar ali nessas camadas mais importantes da sociedade, ele não se encaixava bem. Então, ele joga tudo para o alto e vai viver a vida boêmia de festas, bebedeira e tudo isso no meio do povo. E aí ele observa aquilo com um olhar já de experiência, né? Ele não é uma pessoa como o restante que estava lá no meio do povo, ele é uma pessoa que circulou por todos esses espaços e tem um olhar, tem uma vivência ali no meio do povo. Então ele consegue usar isso para expressar nas poesias que ele faz satírica, principalmente tirando sarro dessas camadas sociais. Foi deportado para Angola no final da vida, né? Porque denunciou a corrupção de fidalgos locais, dos fidalgos, lembra, os filhos dos nobres que queriam sempre ganhar, né? Por meio de ações corruptas, e aí ele vai denunciar tudo isso que estava acontecendo ali no Brasil, né? Esses fidalgos do Brasil, ele denuncia isso e por conta disso ele foi deportado para Angola e lá morreu em 1965 com uma doença que contraiu. Bom, quais eram os tipos de poesia que o Gregório escrevia? Ele escrevia quatro tipos de poesia: a satírica, a sacra, a lírico-amorosa e a erótica, né? Então são esses quatro tipos de poesia. A mais expressiva dele foi a satírica, que eram poesias em que ele critica descaradamente, na cara mesmo, ele diz nome, diz o que está sendo criticado sem nenhum pudor. E o principal tema dessas críticas era a Bahia e seus governantes. Então ele fazia crítica política, né? E foi justamente por isso que ele foi deportado para Angola. A poesia sacra também, que é onde ele se culpa muito, ele pede perdão. E o principal tema dele é pecado versus perdão. Quando que ele escreve muita poesia sacra? Quando ele se joga lá na vida de festas, de bebedeiras, e daí ele comete uma série de coisas que ele considera pecado, né? Mas que ao mesmo tempo ele considera que é necessário, que é o corpo humano que pede, isso tudo gera uma culpa, uma angústia muito típica do barroco. Lembra aquela divisão entre corpo e alma, entre os desejos da carne e os desejos divinos e as imposições divinas, tudo isso gera angústia existencial, isso tudo vai aparecer muito aqui na poesia sacra. O que acontecia? Ele ia beber, passava a noite inteira em festas, prostituição, tudo isso, no outro dia ele acordava, se arrependia e ia escrever um poema pedindo perdão para Deus. A poesia lírica amorosa é uma poesia em que ele faz poema elogiando as mulheres da Bahia. Então naquele momento que ele se casou, ele teve um momento ali que foi onde ele escreveu mais poesias lírico-amorosas. E as poesias, esse tipo de poesia que é bem baseada naquele estilo de soneto, lá lembra que o Camões fazia, lá no classicismo, os sonetos que são dois quartetos, dois tercetos, ele fazia bastante poesia com esse estilo.